É certo que vivemos em tempos muito angustiosos e por isso temos que conhecer o que nos cerca. Conhecer o inimigo é crucial para que não caiamos em suas ciladas e podemos derrotá-lo através da palavra de Deus, o ensinamento correto e pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. É por isso que hoje nós vamos conversar um pouco acerca de inícios e fins, de sinais e de símbolos, aquilo que está na modernidade e acaba trazendo o conhecimento maligno e a perversão até mesmo para o seio da igreja. E é por isso que esses sinais modernos fazem com que ritos, paganismos, neopaganismos introduzam nas nossas mentes, mesmo que de forma inconsciente, o ensino correto das coisas humanas. Porque a Bíblia, mais do que um manual espiritual, ela é o manual social, como você deve viver, como você deve lidar com as pessoas, como você deve se tratar e se portar mediante algumas situações. E é por isso que Paulo nos adverte para as doutrinas de demônios, que estarão multiplicadas ao longo dos tempos e principalmente no final dos tempos. Nós vemos aqui doutrinas antigas que até hoje são cridas, como por exemplo o caso do purgatório. Todos sabemos que o purgatório foi uma instituição criada pelo Papa Gregório I por volta do século XII depois de Cristo. Essa instituição foi criada com a finalidade de mandar as pessoas mais pobres, porque acreditava-se naquela época que só merecia o céu os nobres, os clérigos, os ricos, aqueles que tinham condições de bancar a igreja. Então, onde vamos colocar as massas? Vamos ter que criar um local que não é, vamos dizer assim, o fim para essa pessoa, mas que ela possa alcançar o mérito, o objetivo, sem ir diretamente. Foi aí que surgiu essa doutrina. Por que é que biblicamente essa doutrina está errada? Ela está errada pelo fato de que o purgatório você paga pelos seus pecados, quando na verdade a Bíblia nos ensina que Cristo é que paga pelos nossos pecados. Claramente essa é uma doutrina que vai contra o cristianismo, o verdadeiro ensino de Cristo. Sendo que hoje em dia nós temos muitas influências como a televisão, a internet, a cultura, a moda, mesmo as roupas que se usa, os marketing, tudo. Então é popularizado a imagem boa de coisas ruins. Até mesmo filmes trazem imagens de monstros, de bruxas, de satanismo, de exorcismo, e meio que humaniza e traz uma boa impressão de seres que, na verdade, o cristianismo, a Bíblia, tratam como malignos. Isso é uma inversão de valores que, aos poucos, psicologicamente vai sendo introduzida na mente humana. Nós lemos aqui na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 3. Ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos malignos, espíritos de demônios, espíritos enganadores, é o que ele escreve aqui, pela hipocrisia de que falam mentiras e que cauteriza a própria consciência, ou seja, trava, fecha, isola a mente e não deixa nada entrar. A pessoa não aceita estar errada, ela não se molda, ela não enxerga, não quer aceitar a verdade. E aqui ele termina dizendo que eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou e tudo mais. É curioso que nós temos crenças, religiões, seitas que hoje em dia praticam essas coisas e vai muito ao encontro daquilo que planejamos, né? Que estudamos. Aqui na carta de 2 ao Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele também fala sobre os últimos dias, dizendo que virão tempos difíceis,
pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe o conhecimento e o poder. E ele vai continuando falando várias características, dando mais detalhes. É muito claro que tudo isso que é ensinado aqui pelo apóstolo vem se cumprindo há muitos tempos. Porém, a quantidade e a progressão desse aumento tem se multiplicado de uma maneira exponencial nos nossos dias. Lembrando que a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças e hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes. O apóstolo foi bem claro que não são um nem dois, são muitos que atuam em várias camadas, em várias dimensões, em várias classes, em vários âmbitos da sociedade e dos céus. Eles são muito organizados, são experientes, são poderosos, são inteligentes e eles sabem como lidar com pessoas. Não pense você que você não pode ser facilmente enganado. Muitos necessitam, até mesmo estudiosos dentro da igreja, tomar cuidado para que não entendam de forma errada as doutrinas de Cristo e também não caiam em engano, porque se tem alguém que sabe enganar, é o diabo. Ele conseguiu enganar um terço dos anjos no céu, na presença do próprio Deus, seres puros, inteligentes, sem pecado, e que aparentavam não ter a oportunidade, a possibilidade de serem enganados. Nós vemos aqui várias obras, inclusive uma delas que você vai ver aqui na tela ao lado, se chama Poderes das Trevas, Principados e Potestades nas Cartas de Paulo. Esse livro depois eu vou expor em um vídeo à parte para que vocês entendam mais como é a atuação das trevas. Mas você tem que entender que nos dias de hoje isso se ampliou e é necessário que você vá além. Hoje os homens tentam suprir os seus desejos, as suas vontades, ignorando aquilo que Deus quer que ele faça. É muito triste ver isso, porque os resultados são só esses: morte, destruição, doença, separação, pobreza, intriga. Os resultados sempre são negativos e mesmo assim esses resultados são ignorados. Nós vemos que no paganismo nada mudou. A própria Bíblia diz: todos esses personagens eles vão mudando, mas os papéis e o teatro, a peça é a mesma. Nada mudou debaixo do sol. Nós temos que ter em conta, temos que ter na nossa mente que o diabo ele não tira férias, o diabo não dorme, ele não se cansa, ele está incessantemente 24 horas, como Cristo disse, rondando, buscando a quem possa tragar, como um leão. E aqui nós vemos que o diabo ele cria nos dias atuais uma espécie de alucinação, de distração, de algo para manter você ocupado, evitando que você busque o conhecimento de Deus e até mesmo reconheça aquilo que está ao seu redor de negativo para se afastar. E aí nós vemos aí o evolucionismo, as ciências do naturalismo, a moda, nós vemos as crenças, drogas, festas, tradições, o consumismo, todas essas ideologias que vemos no mundo afora trazendo conceitos e práticas que não provêm dos escritos sagrados, das escrituras sagradas,
E isso vai aos poucos mudando a consciência daqueles que não têm princípios firmados na Bíblia. Aqui nós vamos entender que o diabo ele não vai vir com chifres e tridente. Ele não vai aparecer com sua face real. Ele vai se disfarçar. Como as escrituras nos afirmam, Cristo nos afirma, Paulo nos afirma. O diabo se transforma em anjo de luz, para que chegue perante os homens e os homens pensem que aquilo é um caminho bom, um caminho de luz, um caminho, vamos dizer assim, verdadeiro, entre aspas. E todos nós sabemos que nada mais é do que um disfarce para evitar que os homens se afastem por medo daquilo que ele realmente é. Nós vemos a chamada Omni de Gêncio Demônia. Todos os deuses pagãos são demônios. E aí, quando nós trazemos esses deuses, não necessitam ser pessoas, podem ser seres inanimados ou até mesmo objetos. Nós acompanhamos ao longo dos tempos movimentos como o Woodstock, o movimento hippie, acompanhamos movimentos políticos como comunismo, nazismo, socialismo, nós vemos aí o fascismo e vários outros movimentos atrelados como a criogenia, marxismo, e esses movimentos têm trazido tanta morte, tanta disfunção na sociedade, na ciência, na saúde, na cultura, na religião, na educação como um todo, e isso forma uma sociedade. Isso vai determinar se a sociedade ela é forte ou se ela é fraca. Você já ouviu falar, por exemplo, na ordem hermética da Aurora Dourada, de Madame Blavatsky? Você já ouviu falar no Astro Argentum, que é uma ordem criada por Aleister Crowley? Ele influenciou muitos cantores internacionais e até mesmo nacionais de rock. E eu não vou citar alguns casos porque talvez vocês até conheçam. Cantores nacionais, internacionais e escritores, cientistas, todos os meios de comunicação que você imaginar na educação foram influenciados por Aleister Crowley, por suas obras, principalmente a obra de Telemann, que diz que tudo é da lei, tudo é permitido. A própria palavra Telemann no grego significa vontade. Então, a sua vontade acima de todas as outras. Faz o que tu queres, que é tudo da lei. É isso que Aleister Crowley pregava nas suas leis. E nós sabemos que a vontade do cristão deve ser a vontade de Deus. É necessário que você passe a vigiar, a prestar atenção, a conhecer aquilo que lhe cerca. Isso é importante porque faz com que você evite ataques e saiba se defender antes que eles possam acontecer. Aí nós vemos aí aquela história de um anjo que aparece, revela uma nova lei e levanta um novo profeta, como Aleister Crowley, como os Mormons, como Maomé ou Ellen White, que dizem ter tido visões onde um anjo vem e revela um novo evangelho, revela um novo conhecimento e a partir dali as pessoas têm que seguir esse profeta. Nós vemos na escritura de que o próprio Cristo diz que se um anjo descer do céu pregando um ensinamento diferente daquele que ele disse, deve ser tratado como nada. E aí, tantas situações nesses 2 milênios aconteceram que anjos supostamente apareceram revelando um novo ensinamento de Deus, uma nova revelação. Isso é o diabo, nós sabemos. O gnosticismo nada mais é do que uma crença mística de conhecimento que nega o cristianismo verdadeiro. Esse conhecimento afirma o contrário. Nós acreditamos que Deus nos purifica, enquanto o gnosticismo acredita que nós nos purificamos. Deus nos liberta, quando no gnosticismo é nós que libertamos Deus. Acredita-se que a matéria é contaminada.
E essa matéria necessita ser destruída para que o conhecimento, para que o interior passe a lhe purificar. E aí nós voltamos a muito e muito tempo atrás. Não é familiar de que uma serpente em um determinado jardim disse que deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que daria ciência ao homem, que daria saber, conhecimento, intelecto. Isso não mudou. Até hoje, essa serpente quer trazer esse conhecimento que diz ser santo e que vai libertar o homem. Como eu disse nas Escrituras, os personagens mudam, mas os papéis e a peça é a mesma. Nada mudou. Antigamente nós tínhamos sacrifícios de crianças ao deus Moloque, onde queimavam essas crianças, esses bebês, matavam eles. Hoje em dia, nós temos uma coisa chamada aborto. O que é que mudou? O que é que alterou isso tudo? As crianças continuam morrendo. O sistema continua aí. O diabo é o mesmo. As crenças, as religiões, as ciências, as modas não mudaram. Elas ganham outros nomes, mas as práticas são idênticas. Cuidado para você não ser enganado. Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Dá o like, compartilha. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho, porque isso nos ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.